Quero ler um texto com vocês, meu texto é pequeno, de Atos 17:6. É um texto curto e eu vou me focar somente na segunda parte desse texto. O texto diz o seguinte: contudo, não os achamos, arrastamos ou levamos, Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo e agora chegaram aqui. Preste atenção nessa segunda parte. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. É muito importante que você preste atenção nessa segunda parte. Às vezes a gente lê alguns textos da Bíblia, é pequeno, mas eu vou tentar esclarecer isso aí para vocês. É algo muito importante essa segunda parte, porque na realidade esse texto está falando de que quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, eles saíram de Filipe e vieram para Tessalônica para pregar ali. E Paulo e Silas, quando saíram de Filipe, antes de sair de Filipe, eles estavam presos lá. E a Bíblia fala que eles foram presos e eles foram torturados severamente. Quer dizer, antes de sair, eles foram presos lá e foram torturados severamente. Foram judiados. E quando lá eles estavam presos, vocês sabem da história, eles foram jogados no cárcere e foram jogados no porão do cárcere. Você sabe o que significa o porão do cárcere? O porão do cárcere é aquela parte de baixo, onde o dejeto de toda a prisão chegava. Então eles estavam lá, machucados e presos a tronco, lá no cárcere. E eles naquele momento se colocaram a cantar e a orar. Eu não sei se eu teria capacidade para isso. Porque muitas das vezes a gente, no lugar deles, cogitaria o seguinte: Senhor, eu estava ali, Pai, eu estava pregando, falando da Tua palavra, falando do Senhor para os irmãos. O Senhor permitiu que isso acontecesse, a gente apanhou lá, igual uns loucos lá, e agora estamos aqui amarrados, presos. Por exemplo, provavelmente a gente cogitaria isso de Deus, mas eles não. Eles começaram a orar e a cantar. E vocês sabem da história, que se estremeceu, até o alicerce da prisão foi estremecido, E todos foram libertos. Todos que estavam lá foram libertos. As portas se abriram para todos. E interessante que eu vejo uma coisa quando as portas falam que as portas se abriram para todos, foram abertas na prisão. É que quando Deus opera um milagre na vida da gente, esse milagre não só alcança a nossa casa, mas alcança aqueles que estão ao nosso derredor. Já prestou atenção nisso? Quando o milagre de Deus chega na sua casa, ele alcança você, alcança seus familiares e aqueles que estão à sua volta. Por isso que a Bíblia diz que você é canal de bênção. Então, naquele momento, eles foram libertos e o Paulo olhou e viu que o carcereiro ia cometer um suicídio, porque naquela época, o carcereiro que tomava conta, ele era responsável pelos prisioneiros. Se algum daqueles prisioneiros morresse de forma errônea ou se fugisse, ele era morto, porque ele era responsável. E ele já ia cometer suicídio. Um monte de gente fugiu. E Paulo gritou: não faça isso. Nós estamos todo mundo aqui. E se você não vê lá um versículo anterior, ele vai falar: me dá uma luz aí, uma tocha aí, que eu quero ver se está todo mundo aqui. E quando ele viu que todo mundo estava, ele se prostrou na frente de Paulo e Silas, e clamou e falou: eu quero receber desse Deus. E eles o abençoaram e oraram com ele. E disse para ele: se você aceitar Jesus, você e sua casa será salvo. E naquela noite, todo mundo ficou ali. Naquela noite o carcereiro curou as feridas deles, No outro dia eles foram soltos. O carcereiro levou eles para casa, ele serviu um almoço e ele batizou o carcereiro e a família dele. O que eu vejo aí também? Mesmo diante de uma situação tão pesada, mesmo diante de uma situação tão difícil, eles ainda ganharam o carcereiro e a sua família para Jesus.
quando a bênção chega até a sua vida, ela alcança a sua casa. A bênção do Senhor, ela vem para mudar. O Senhor vem para mudar. Seguindo um pouco mais adiante, eles foram, né? Paulo desceu de Filipe e chegou a Tessalônica. Tessalônica naquela época era uma cidade muito importante, uma cidade grande. Vamos dizer que eles estavam numa outra cidade e chegou aqui em Atlanta, uma cidade importante. E eles chegaram para pregar. E começaram a pregar. E muitas pessoas começaram a aceitar Jesus. E muitas pessoas começaram a ter essa mudança de vida. Mas os religiosos da época, os líderes da época, não gostaram disso. Fizeram um levante contra eles, né? E foi quando eles foram até a casa de Jason para prender eles. Foi até lá prender Paulo e Silas, mas eles não estavam lá. E eles arrastaram, pegaram o Jason e alguns homens que estavam lá e levaram diante do tribunal. Mas nessa parte pequena do texto, onde você vê ali que esses homens chegaram para transtornar, para mudar. Alguns textos falam transtornar, sabe? Fala transtornar, e transtornar tem um significado de o quê? Mudar a situação das coisas, né? Eles estão trazendo alvoroço sobre essa cidade. Eu tenho uma Bíblia aqui, aquela King James, que ela fala o seguinte: estes que vieram para mudar, para virar o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Nós fomos chamados realmente para mudar o mundo. Nós fomos chamados para mudar a situação. Sabe? Quando eu vejo, por que eu falei que eu preciso que vocês estejam comigo? Porque quando você é um crente muito quietinho, aquele crente agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente. Trabalha numa empresa, mas ninguém sabe que ele é cristão. Vai para os lugares, faz tudo, ninguém sabe que ele é cristão. Mas quando você começa a fazer a diferença, você começa a desagradar o mundo espiritual. Quando você está muito quietinho, quando você não dá nenhum glória, nenhum aleluia, o inimigo quer isso mesmo, sabe? Aquele crente quietinho, sossegado, no canto dele. E veja, na palavra diz que esses homens chegaram para transtornar, eles estavam mudando o mundo. A palavra deixa clara que eles estavam mudando o mundo. Eles estavam trazendo um transtorno, fazendo um alvoroço, né? E nós, como igreja, temos que fazer isso mesmo. Nós temos que trazer mudança, nós temos que transformar vidas. O nosso slogan é a igreja que faz a diferença. E nós temos realmente que fazer a diferença onde chegarmos. Nós somos filhos da luz. Nós temos que fazer essa diferença. Isso é avivamento. Sabia? Eu acho assim que todas as acusações que se levantarem contra nós, tudo que se levantar contra, falar contra você e for falar, que seja que você está transformando e causando alvoroço no mundo espiritual. Nós não estamos aqui para bagunçar nada. O alvoroço que nós queremos fazer é espiritualmente falando. Nós queremos mudar o mundo, mudar a situação de vidas que estão aí fora, precisando ouvir falar de Deus. Quantos estão? Precisamos mudar a vida dos nossos jovens, sabe? Conversar, explicar para eles quem é o Deus que eles servem, apresentar Jesus para esse mundo, porque esse mundo que está aí fora é carente disso, sabe? Nós temos Jesus, mas nós escondemos Ele só para nós. A igreja antiga, a igreja dos apóstolos, eles tinham um prazer muito grande. Eles apanhavam, mas para aquilo para eles era uma satisfação muito grande. Porque eles estavam pregando, falando de Jesus, falando de Deus, o que Deus podia fazer, o que Jesus podia fazer, o que Jesus fez para eles ali, o que podia fazer pela vida dos irmãos. Então assim, eles tinham uma satisfação muito grande no Senhor. A palavra do Senhor diz que é o seguinte: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja do Senhor. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. Porque o inimigo não pode fechar as portas para você. Porque você tem a bênção de Deus, amém?
Aleluia. Falei que eu não sou eloquente igual o pastor Márcio, mas ele está ali, me olhando ali. Mas eu quero que você entenda que essa igreja primitiva foi uma igreja que fez muita diferença em muito pouco tempo. A livro de Atos, ela conta uma história que essa igreja, a igreja primitiva, ela em muito pouco tempo, ela alcançou uma vitória muito grande, ela fez uma diferença muito grande, esses homens fizeram uma diferença muito grande em um curto espaço de tempo. Qualquer igreja que conseguir seguir aquele modelo, aquela forma de igreja ali, vai ser bem sucedida e vai ser vitoriosa e vai ser cheia do poder de Deus. Qualquer igreja. Por que eu digo isso? Eu digo isso por causa do seguinte: se você, não estou dizendo que eles não tinham problema não, irmãos. Não estou dizendo que aquela igreja não tinha problema. Muito pelo contrário. Se você vê em alguns textos, Paulo narra lá uma briga de duas irmãs, Evódia e Síndique, eu acho. Ele conta a história. Para ele contar aquela história, narrar aquela parte daquela história da confusão daquelas irmãs ali, não era coisinha assim, seu cabelo não gostei. Tá, era coisa feia. Era coisa feia. Ele, para narrar aquilo e deixar escrito aqui nas escrituras, era coisa pesada. Era briga de confusão mesmo. Tinha atrito, mas eles tinham algo diferente. Veja bem, essa igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que dava resultado. Ela dava resultado segundo o plano de Deus. Por quê? O que é resultado segundo o plano de Deus? Se você olhar em Atos 1,15, eles reuniam, eram apenas 120 pessoas. Eles se reuniam. Depois um pouquinho, se você correr ali para o 2, se for no 2,41, eles eram quase 3.000. Se você descer no versículo 4, você vai ver que eles eram perto de 5.000. Fala para mim que eles não eram eficientes. Fala que eles não estavam dentro do propósito do plano de Deus. Eles eram muito eficientes, porque eles não tinham os recursos que temos hoje. Não tinham templos. Mas, se você olhar também em Atos 2,47, ali diz o seguinte: diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente quem ia sendo salvo. Então, todos os dias, pessoas aceitavam Jesus. Todos os dias, provavelmente, tinha culto. Todos os dias, tinha alguém na rua pregando para alguém e convertendo alguém. Esses dias eu parei num posto para abastecer, e aí vi uma cena que eu gostei demais, sabe? E que é raro de se ver hoje em dia, que há alguns anos atrás, não estou dizendo que eu sou velho, mas que há alguns anos atrás, não tem cabelo, mas há alguns anos atrás a gente vinha com mais frequência. E eu vi duas pessoas orando. Eu estava abastecendo e vi lá perto da loja de conveniência, duas pessoas orando, uma orando pela outra, sabe? E aquilo, eu alegrei muito com aquilo. E é a coisa que está ficando escasso de ver, sabe? Porque as pessoas estão ficando muito egoístas e não estão se importando uma com as outras. Por isso que nós não estamos tendo essa eficiência que a igreja apostólica tinha. Nós não temos essa eficiência de ganhar almas, de buscar vidas para o Senhor. Isso é avivamento. Isso é mudança. Então, todos os dias, convertia alguém e o Senhor acrescentava mais vidas. Eram acrescentadas mais vidas. Se você olhar no versículo 8 de Atos, diz que a Bíblia fala que eles se reuniam, tinha uma multidão que se reunia para ouvir eles. Já tinha uma multidão. Né? E Romanos 15, 20, seguindo um pouquinho adiante, Paulo diz o seguinte: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outros. Então ele sempre queria ir aonde alguém não conhecia Jesus, aonde alguém não tinha ouvido falar de Jesus. Há um estudo que fala
que indica, né, que em 60 anos, naquela época, todo o mundo conhecido daquela época já havia ouvido falar de Jesus. Veja bem, todo mundo. E se você olhar no mapa, era uma região bem grande. Para quem não tinha carro, para quem não tinha avião, para quem não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha a mídia social que se tem hoje. E eles pregaram e falaram do amor de Jesus para todo mundo conhecido naquela época, né? E eles, outra coisa que eles tinham, nesses 60 anos que eles conseguiram praticamente, né, falar para o mundo inteiro quem era Jesus, sem toda essa infraestrutura. E hoje nós, com toda essa infraestrutura, nós temos tudo isso, todo esse recurso a nosso favor. E às vezes nós temos vergonha de postar um versículo de Jesus. Eu não vou falar em postar, que eu nem tenho, sou old fashion. Eu nem tenho Instagram e nem tenho Facebook. Então eu sou meio isolado. Mas, por outro lado, nós temos uma rádio. Hoje temos aqui, muitas vezes os cultos são transmitidos via TV, via internet, ao vivo. Tem muitas pessoas nos vendo agora ao vivo. E mesmo assim, se diz que o mundo tem 7,6 bilhões de pessoas. E é comprovado que cerca de 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus ainda. É para se pensar, não? Estamos aqui no conforto, tudo muito bom, né? Quando está frio, a gente tem aquecimento. Quando está calor, tem ar-condicionado. Mas nós esquecemos, às vezes, de falar do amor de Jesus. Mas, ok. A igreja primitiva tinha muito menos recursos. E eles eram muito mais eficientes. Mas muito mais, irmão. Se você conseguisse ter ideia de como é isso, sabe? Mas era pouca gente que tinha naquela época. Mas sem recurso nenhum. Cara, você sair de um lugar para o outro. Hoje, na Europa, você faz um trajeto, você faz de trem em 20 minutos. Os caras demoravam 20, 30 dias para fazer. Então era muito difícil, muito difícil. Essa igreja, o segredo dessa igreja que deu certo, a igreja apostólica deu certo, é uma coisa só, irmãos: avivamento de Deus. E agora eu vou entrar no que é. Agora eu vou falar, né? Agora eu vou começar a pregar. O pastor falou: nossa, já estava cansado dessa ladainha. Mas o que eles tinham, o segredo deles era o avivamento. O avivamento de Deus na vida deles. E o avivamento, irmãos, às vezes a gente se engana, nós como igreja nos enganamos, né? Confundimos avivamento com dons espirituais. Então, falar em variedades de língua, às vezes tem um culto abençoado. Quem esteve aqui hoje de manhã, no culto da manhã? Culto tremendo. Muitas vezes tudo isso são manifestações do Espírito, sabe? Mas eu quero mais. Eu quero mais que o Espírito se manifeste muito mais no nosso meio. Eu quero contemplar milagres de Deus na minha vida, na vida de vocês. Eu quero que o Espírito Santo, a partir do momento que a gente entrar naquela porta, você sinta um choque, sabe? Eu já vi muito poder de Deus na minha vida, assim. Já vi milagres acontecer na minha vida, na vida da minha família. Já vi, Deus já fez muita coisa para mim. Mas eu quero mais. Porque se a gente parar de querer, se você parar de desejar, o avivamento só vai vir se você quiser. Não adianta você ficar dizendo: Senhor, derrama avivamento sobre nós, meu Deus. Pede, eu quero. Declara que você quer, eu quero mesmo. Eu quero avivamento na minha vida, avivamento na minha casa. Mas vai ter que ter mudança. Porque eles tinham avivamento, eles buscavam do avivamento. Mas o avivamento que eles buscavam, Atos 2,42, tem sido pregado aqui já há algum tempo. E eu espero que vocês tenham memorizado o que fala. Veja bem o que fala de Atos 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Guarde aquela palavra, comunhão. Comunhão, aquela palavra faz a diferença. Eles tinham comunhão.
Comunhão não é a gente estar aqui no culto aqui. Comunhão não é ali na hora do café, a gente sentar ali e tomar café. Porque a hora que você senta para tomar café ali, você senta perto daqueles que você conhece. Quando você chega para sentar aqui, você senta perto daquele que você conhece, naquele cantinho que já é seu. Comunhão é você ver alguém que você não conhece, cumprimentar, saber como é o nome dele. E, se possível, chamar ele para tomar um café na sua casa. Eu aposto de muitos de vocês aqui já falaram, olharam para alguém e falaram assim, nossa, eu não ia com a cara daquele irmão, mas eu conversei com ele, até gente boa, até mais ou menos. Já falaram isso para mim. Eu não ia com a sua cara, mas até ser até gente boa. Tipo assim, se você tivesse cabelo, você até maior, mais 10 centímetros maior, você até ia ser mais ou menos. Mas, desculpa. Mas isso é comunhão. A comunhão é você estar com o seu irmão, você conhecer profundamente a cada um, e eles conheciam a cada um. Eles estavam no partir do pão ali. Comunhão é você não só caminhar com a pessoa, fala assim, eu tenho um amigo que ele é americano, que ele fala assim, ó, para mim ter comunhão com o camarada, eu tenho que comer pelo menos 1 quilo de sal junto. Sabe o que é comer 1 quilo de sal junto? São muitos dias comendo, né? Porque você gasta pouquinho para temperar uma comida, vai ter que comer muito junto, almoçar muito na casa dele, jantar muito na casa dele, para consumir 1 quilo de sal. Acho que vai 1 ano, para depois você ser considerado amigo e ter comunhão. Mas a comunhão, ela precisa ser diferente. Isso é uma história que eu contei, mas a comunhão precisa ser diferente. Você precisa ver um rosto diferente e saber quem que é aquela pessoa, saber qual é a necessidade daquela pessoa. Porque graças a Deus, Deus é misericórdia, essa igreja é uma igreja abençoada, porque todos que estão aqui, muitas das vezes, não têm necessidade financeira ou está faltando alguma coisa em casa, porque se tiver, e ele comunicar essa igreja, eu tenho certeza que o socorro será sobre a vida dele. E eu creio que esses sinais que vocês estão vendo, esse cheiro de mudança, essa mudança que está suando aí, é por causa disso. É porque o coração de vocês tem sido um coração abençoador. E isso tem feito a diferença diante de Deus, e Deus tem dado sinais. Se vocês continuarem assim, sendo abençoadores, se vocês continuarem abençoando, eu vou derramar, vai ser mais. Então, por isso que nós precisamos ter mais comunhão. Nós temos que aprender a ter mais comunhão uns com os outros, sabe? Porque a comunhão, ela gera avivamento. E o avivamento gera um relacionamento. Quando você tem comunhão, você tem relacionamento com aquela pessoa, um relacionamento maior. No avivamento, você não ignora, você não passa pela pessoa assim, não sei nem quem que é. Você cumprimenta, dá um abraço. Quantas pessoas às vezes só precisam de um abraço seu, meu irmão? Quantas? Sabe? Por isso que eu falei que esse mundo está ficando um pouco egoísta, porque as pessoas só pensam em si mesmo. E a mídia social, o que vem, está por vir ainda, a tendência é trancar você dentro do ambiente. Você ficar fechado dentro do ambiente. Você não participar de nada. Você não ter comunhão, você não ter amizade, sabe? Tem 1 ano atrás que eu descobri que tal do Facebook tinha um negócio, se sentindo, não tem o que. Eu fiquei assim, não existe isso. Não existe a pessoa se manifestar desse jeito. Olha a carência que o mundo está. Olha a carência. A pessoa postar, falar que estou me sentindo, eu não sei como é que eu sentindo que tem lá, mas, meu irmão, nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso, sabe? Precisamos abraçar os nossos filhos mais, falar para ele que ama eles. Meus meninos já estão tudo barbudo, tudo grandão. Às vezes eu abraço e dou um beijo neles, me arranha tudo, mas, cara, é bênção demais, sabe? É muita bênção. Porque eu sei que Deus está no meio. Então, nós não podemos esquecer disso. Isso faz parte da comunhão. Isso faz parte de ser comunhão. Às vezes nós temos comunhão na igreja, mas não temos comunhão em casa. Sabe? É uma falha nossa, é uma falha. E o avivamento só vai vir sobre nós quando houver essas mudanças na nossa vida.
Deus vai derramar, está derramando. Eu quero mais e mais. Não é que eu não creio nisso, eu quero muito mais. Mas para que venha mais, nós temos que ter uma mudança de atitude. O segredo deles é que eles tinham comunhão. A Bíblia fala que eles tinham comunhão até no partir do pão. Que eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam comungados no partir do pão. Você sabe o que é o pão? Eu fui investigar que é aquele negócio do partir do pão. O partir do pão não era assim, tipo, a gente falava, vou fazer um almoço lá em casa, você traz a carne, fulano traz o arroz, você traz aí a salada e tal. Era assim, nós vamos nos reunir na igreja, você traz um quilo de carne, você traz aí um arroz, outro traz a salada. Eu ia levar a minha carne ou o meu arroz e eu levava mais 3 quilos de feijão, mais 2 de óleo, o outro trazia a salada, mas ele trazia um arroz e trazia um macarrão. Por que ele trazia naquela época? Porque eles se alimentavam e o que sobrava supria a vida daqueles que não tinham. Por isso que eu falo que nós somos abastardos aqui, não falta nada. Sabe? Quantas vezes aqui na igreja, sabe, nós montamos casa para pessoas que chegou. Casais que chegaram com os filhos e 2 malas na mão. Quantas vezes nós montamos tudo. E muitas das vezes ainda pagava o primeiro mês de aluguel a igreja. Levantava um grupo de irmãos, sabe? E nós éramos muito menos aqui. Muito menos. Pouquinho, acho que nós éramos daqui para lá só. Não tinha isso aqui, não tinha. Mas ninguém ficava. Se nós soubéssemos que tinha uma pessoa que estava precisando, chegou fulano e ele tem 3 crianças, situação, ele vai começar a trabalhar, ele não está ganhando dinheiro. Levantava um grupo de irmãos e fazia uma vaquinha, fazia uma compra, no outro dia baixava a compra lá, que ele só ia precisar comprar alguma coisa daqui 2 meses. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Sabe? Ter esse tipo de comunhão, ser esse tipo de cristão. Era o segredo da igreja antiga. Porque eles eram vitoriosos, porque eles alcançavam muitas vidas. Não tinha disputa, sabe? Outra coisa que eu marquei aqui, eles seguiam em um só propósito. Eles tinham um só propósito, uma mesma visão. O foco deles o alvo era Jesus. Falar do amor de Jesus. Era falar do amor de Jesus. Não tinha intriga, de certa forma, assim, eu tenho o melhor carro, o cara querendo expor quem tem o melhor carro, quem está com a melhor roupa, quem mora em um lugar melhor. Não tinha essas coisas. Todo mundo estava satisfeito com o que tinha, tanto que a Bíblia falava que eles vendiam tudo para repartir entre os irmãos. Não estou dizendo para você vender nada, mas estou dizendo para você olhar mais um pouquinho, às vezes, até para o seu vizinho que está do seu lado, e ver se está faltando alguma coisa. Eu tenho um vizinho meu que ele mora sozinho, um cara mora sozinho, ninguém gosta, lá de perto de casa, os vizinhos tudo corre dele. Quando ele começa a conversar, porque ele fala, ele devaneia, ele sabe, ele entende de tudo. Mas às vezes eu fico tão assim, com dó dele, que eu converso com ele e deixo ele falar 40 minutos no meu ouvido, sabe? E eu sei que ele assim, ele não tem ninguém para falar, ele tem ele e um cachorro, sabe? E ele, coitado, eu fico assim, ele vê que lá em casa está cheio de gente direto. Eu quero criar uma situação, não sei se meu ouvido vai aguentar ele umas 2 horas lá em casa, mas eu quero criar uma situação, 1 hora, para falar de Jesus para ele, sabe? Porque eu já tentei falar umas 2 vezes de Jesus para ele, ele meio que esquiva assim, muda de fala que finge que não está entendendo, não, seu inglês é ruim demais, né? E faz de conta, sabe? E sai pela tangente. Mas eu escuto ele falar de tudo. Mas a gente tem que ter paciência mesmo, porque o alvo nosso é falar de Jesus. Viu porque aquela igreja era eficiente? De 120 para 3.000 e para 5.000, e depois tinha uma multidão em um curto espaço de tempo. Porque eles tinham comunhão e tinham um foco e um propósito, falar de Jesus para todos que eles conheciam. Isso é avivamento. E eu não poderia deixar de te perguntar, qual é o seu propósito como cristão? Qual o seu propósito?
Aonde você quer chegar? Pensa bem. E o que você pode fazer para que essa obra cresça e que pessoas sejam abençoadas através de sua vida? Eu sei que vocês têm feito muito. E volto a repetir. É por isso que Deus tem dado sinais de maravilhas para essa igreja. O mapa está aqui atrás mostrando. A Bíblia fala que se a gente não pode ir, a gente tem que ajudar aquele, enviar aquele que foi. Então, aqueles que estão lá no campo, nós temos sido mantenedores. Nós temos semeado em missões e as portas têm se aberto para essa igreja. Veja, isso é avivamento. É por isso que Deus tem dado sinais para nós. O amor de nós com o próximo, o amor de nós com as pessoas. Louvo a Deus porque nada tem faltado no nosso meio, porque Deus tem suprido, tem abençoado, tem derramado mais do que precisamos às vezes. Nós não precisávamos de tanto às vezes, sabe? Às vezes jogamos coisas novas fora, essa mania que a gente tem às vezes de ir no mercado e comprar muita coisa, e às vezes a coisa até perde, a hora que vê, a gente joga fora. Cara, eu jogo fora, mas assim, ó, tem hora que eu falo, nossa, se a gente tivesse condições. Por muitos anos eu busquei pão lá no Publix. E uma época a gente pegava em dois Publix diferentes. E um dia eu estou vendo o cara jogar os presuntos, os negócios fora. Eu falei, mas como assim? Né? Aí conversei com ele. Não, é porque já venceu. Mas assim, 2 dias de vencido, você via que não estava estragado. Aí eu conversei com um dos gerentes. Ele falou, não, se vocês quiserem, se vocês tiverem uma estrutura lá para poder pegar, vocês podem pegar. Aí conversei com o pastor falou, não, vamos pôr. Dá para quem? Tanto que nós somos abençoados, hein? E quantos não tem? Nós pensamos aqui uma vez em pegar isso, botar num container e mandar para um outro país. Mas aí a coisa ficou tão difícil, tão complicada, se complicou tanto que ficou quase que impossível. Por isso que eles jogam fora. Mas nós somos muito abençoados. Deus tem cuidado de nós em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E guarde bem essas perguntas. Qual é o seu propósito como cristão? Aonde você quer chegar? E o que você pode fazer para abençoar e mudar algumas vidas? O segredo do avivamento da igreja primitiva era esse, sabe? O propósito de expandir o reino de Deus e anunciar a Cristo. Aleluia! Vocês estão me deixando falar sozinho, só eu que estou falando. Uma coisa que o avivamento, quando o avivamento vem e ele gera em nós, é a humildade, irmãos. Quando eu digo humildade, não quer dizer que a coisa fica bagunçada, não. Quando eu digo gera humildade, não quer dizer que não vai ter liderança e hierarquia. Sim, vai ter liderança, vai ter hierarquia, mas a coisa vai ser uma coisa organizada, mas todo mundo com um só propósito: falar do amor de Cristo, amém? Hoje eu estou aqui falando, muitos dias eu estou lá atrás trabalhando, tem uns 2 irmãos que estão lá, o Felipe e o Lucas. Muitas das vezes a gente fica lá, às vezes vocês não nos vê, a gente está ali no decorrer do culto, cuidando, fecha a igreja, tira o lixo, põe a água aqui, controla o tempo, né? E outras coisas que tem do decorrer do culto que a gente tem que estar fazendo, né? Cuidando das crianças que vai, porque tem a suíte B e tudo mais. A gente está olhando tudo isso. Tem a equipe que cuida do estacionamento, a gente está lá atrás trabalhando para que se transcorra bem. E aqui nós não temos ciúme nenhum do outro, não. Se for preciso da gente limpar um banheiro, a gente vai limpar. Um dia não faltou um dos meninos e eu estava cobrindo, e eu estava de colete de diácono, e alguém me perguntou, mas você não é presbítero? Eu falei, meu irmão, aqui eu sou servo, estou aqui para servir. Se eu passar o veco, eu vou passar o veco. Se for preciso fechar a igreja, eu vou ficar para fechar. Tenho vergonha disso não, eu não estou aqui por causa de título, não, estou aqui para servir o Senhor. O propósito meu é que você receba a bênção do Senhor. Quando você entrar nessa porta, você seja impactado com o amor de Deus. Não é eu que vou fazer, é Deus. Mas nós somos servos na casa do Senhor. Isso é humildade, que nós temos que ter humildade para, sabe?
Independente se eu estou aqui falando agora, eu só estou ali. Muitas vezes já desentupimos banheiro, muitas vezes já fizemos tanta coisa, mas nós servimos na casa do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou em nós diferentes coisas, diferentes dons. Concorda comigo? Cada um tem um DNA diferente, cada um tem uma digital diferente. Mas juntos nós formamos um corpo. Juntos nós formamos esse povo, que é chamado igreja. Então, junto, nós vamos fazer a diferença. Deus nos chamou para propagar o nome de Jesus, para falar e anunciar as boas novas. Nós temos que fazer a diferença mesmo, sabe? Quando nós nos relacionamos e criamos uma comunhão uns com os outros, os milagres vão vir sobre a vida dos irmãos. Você vai receber o seu milagre e o seu milagre vai chegar até mim. Concorda comigo? Ou não concorda? Amém. Porque quando o milagre vem, o milagre chega, as bênçãos chegam sobre a vida de alguém, atinge outros. Sabe por que eu falo isso? Porque quando a gente que trabalha aí limpando casa, muitas das vezes alguém nos abençoa, nos dá um móvel, nos dá uma coisa, e você abençoa a vida de outro. É uma reação em cadeia. Você recebe a bênção e você passa e distribui a bênção. Eu sou abençoado e sou bênção. E é esse propósito, com esse objetivo, que o avivamento vai vir sobre nós. É por isso que você tem visto sinais de avivamento nessa igreja. Por isso que você tem vindo sinais de manifestar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, mais e mais fortes sobre essa igreja. Por isso que Deus tem usado homens como o pastor Márcio, como o pastor Saulo, homens de Deus que têm subido aqui, pastor Renato, pastor Ed, para falar da palavra de Deus, tem usado esse povo para derramar das bênçãos sobre a vida de vocês. Então eu alerto você, tenha mais comunhão, tenha mais propósito naquilo que você está fazendo, e seja humilde, a ponto de servir o Senhor, não pensar que tem ninguém que é maior ou menor que você. Nós somos iguais diante de Deus, nós temos o mesmo valor, diante de Deus nós temos o mesmo valor. Eu aqui, aquele que está lá fora, às vezes ali num bar bebendo, aquele que está ali fora, tem o mesmo valor. Deus quer salvar ele também. Imagina se não fosse assim, quantas vezes eu errei. Eu servindo na igreja, quantas vezes eu tomei decisões por mim mesmo, e Deus teve misericórdia. Sabe, eu era um cara que assim, errou comigo uma vez, beleza, errou segunda, acabou, não tinha outra chance. Mas Deus foi mudando isso no meu coração, porque eu fui vendo que eu errava e Deus me perdoava. E quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Quem sou eu para poder falar, não tem jeito não, isso aí é pau que nasce torto, morre torto. Muda, meu irmão. Deus muda e transforma o coração. Aleluia. Eu quero que você medite nessa palavra. O que você pode fazer nessas perguntas, se você lembrar dessas perguntas que eu te fiz. Não se esqueça, a comunhão, o objetivo de falar de Deus e a humildade vai trazer mais avivamento sobre nossas vidas, mais poder de Deus sobre essa igreja. Que a glória do Senhor possa se manifestar mais e mais. Eu creio que todos vocês querem isso. Querem mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da unção de Deus. Porque senão vocês não estariam aqui domingo à noite, vocês estariam em casa. Se vocês estão aqui é porque vocês querem mais de Deus. Querem mais do Senhor, querem receber mais da glória de Deus na vida de vocês, na sua casa, no seu dia a dia. Que ela possa transbordar na vida de vocês e atingir aqueles que estão ao seu redor. E eu quero te convidar, você se ficar de pé, nós vamos orar. Quero orar com vocês. Vocês que querem mais de Deus, querem mais desse avivamento, mais desse milagre, mais dessa unção de Deus na sua vida. Nós vamos orar por vocês aqui agora. Você que quiser, se quiser vir aqui na frente, se você quiser ficar aí, nós vamos orar por vocês e declarar a bênção do Senhor, os milagres, a unção de Deus,
mais e mais glória, mais graça, mais unção de Deus sobre a vida de cada um de vocês, amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor, sabemos do Teu manifestado, o Teu Espírito, da Tua graça sobre essa igreja. Sabemos que o Senhor tem visto essa igreja, Senhor, de forma diferente. Que o Senhor tem notado mudança no Seu povo. Que o Senhor tem visto que alguns corações têm, Senhor, se aquebrantado diante de Ti. E o Senhor tem derramado da Tua glória, e eu te peço, vem cada dia mais, derrama mais, porque nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu poder, nós queremos mais da Tua unção, nós queremos mais da Tua glória, Senhor. Se manifesta no nosso meio, ó Espírito Santo de Deus, derrama da Tua graça sobre esse povo, muda, transforma os corações, ó Deus, que nós possamos ser novas criaturas em Ti, ó Deus, que nós possamos entender o verdadeiro amor do Senhor para as vidas, ó Pai. Oh meu Senhor, oh meu Deus, ouve o nosso clamor e derrama, Senhor, da Tua glória, da Tua graça, das Tuas misericórdias sobre essa igreja e sobre o Teu povo. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, que eles se tornem pessoas melhores, mais cheias da Tua presença, mais cheias, Senhor, do Teu Espírito Santo, que eles venham transbordar da Tua presença e contaminar vidas, contagiar aqueles que estão ao seu redor, aqueles onde eles trabalham. Que os nossos jovens, Senhor, sejam homens e mulheres de Deus nas escolas, que eles contagiem, Senhor, as pessoas que estão ao seu redor. Que a graça e a misericórdia do Senhor sempre seja sobre essa igreja e sobre nossas vidas, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.